Meus amados, a paz do Senhor, glorificamos ao Senhor Jesus Cristo por esta oportunidade. Juntos aqui no Devocional do Lar, vamos ler hoje Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. A recomendação bíblica é que nós deixemos todo o embaraço. Quem tem que deixar somos nós mesmos. Não é ninguém que tem que deixar, somos nós. Eu estou embaraçado, um exemplo, se eu estiver embaraçado, eu é que tenho que deixar o embaraço de lado. E o embaraço, irmão, são as coisas que impedem a prosperidade espiritual de cada um de nós. São as coisas que fazemos e não conseguimos. E não consideramos de que ela pode impedir as bênçãos. Essas coisinhas simples que a gente nem dá valor, não é? Mas que na realidade ela impede as bênçãos espirituais, as bênçãos de Deus na nossa vida. Isso aí chama-se embaraço. Então a gente deixa isso aí, e o pecado também, e corramos com paciência, diz a palavra do Senhor, corramos com paciência, guardando, né? A paciência é fator fundamental. A carreira que nos está proposta. E a carreira, eu anotei aqui, é o teste da fé no mundo a ser efetuada com perseverança e constância. É o teste da fé. Nós estamos aqui efetuando esta carreira, esse teste de fé, né? Porque somos testados constantemente. Aleluia. Agora temos que fazer isso aí com perseverança e competência, ou constância. Então nós deixamos o embaraço, aquilo que impede a prosperidade espiritual, né? Que são coisas pequenas que nós nem damos valor, não consideramos. E corramos, cumpramos esse período que nós temos aqui, desde o momento que aceitamos Jesus até o momento da redenção. Esta é a carreira que nos está proposta, né? Nós temos que abandonar o embaraço e o pecado. Glória a Jesus Cristo. E o versículo 2 diz assim, olhando para Jesus. Esta é a expressão, olhando para Jesus. E eu vou olhar para Jesus de que maneira? Eu olho para Jesus pela palavra. Mas não estou vendo Jesus. Quando nós olhamos para Jesus pela palavra, a gente vai prosperar. E eu olho para Jesus aqui pela palavra como exemplo. João capítulo 13, versículo 15, Jesus mesmo disse, ó, eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Então eu vou olhar para ele como o modelo, o exemplo a ser vivido, a ser seguido, para não se embaraçar e deixar o pecado de lado. Eu olho para Jesus como exemplo de oração, fundamental na vida cristã, querido. Vence o pecado, vence o embaraço, se nós tivermos uma vida dedicada à oração. Glória ao Senhor Jesus Cristo. No capítulo número 5 desse mesmo livro de Hebreus, no versículo número 7, a palavra do Senhor diz assim, o qual, nos dias da sua carne, ou seja, Jesus, né, enquanto estava humanizado, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações. Ele, Deus, se fez homem, é verdade, mas não deixou de ser Deus. Mas a Bíblia diz que ele ofereceu com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Então, ele estava em constante oração ao Pai. E a palavra do Senhor diz lá em Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz assim, falando a respeito de Jesus na sua humanidade, né? Ele diz assim, e levantando-se de manhã muito cedo, Jesus, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, eu vou olhar para Jesus como exemplo de oração. Se o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus humanizado, enquanto esteve aqui na terra, em seu ministério, ele teve uma vida dedicada à oração, então para que eu possa deixar o pecado que tão de perto nos rodeia, né, irmãos? E correr com paciência a carreira que nos está proposta, eu tenho que olhar para Jesus como exemplo de oração, como exemplo de confiança. Jesus nos deu exemplo de confiança. Nesse mesmo livro de Hebreus, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, Jesus, né?
e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos para a glória, consagrar-se pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como o que são santificados, são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Então Jesus nos deu um exemplo de confiança. Quando ele estava na cruz do Calvário, Mateus capítulo 27 relata isso aí, as pessoas que zombavam dele passavam a diziam essa expressão, confiou tanto em Deus, livre-o agora. Porque Jesus estava na cruz do Calvário, porque eles não entendiam o plano da salvação. Jesus estava ali justamente porque confiava em Deus. E Deus não o abandonou, né? Então vamos olhar para Jesus como exemplo pela palavra, como exemplo de oração, como exemplo de confiança, exemplo de dedicação à vontade de Deus. É tão bom quando nós nos dedicamos a fazer a vontade de Deus, não deixamos a nossa vontade de lado, o nosso querer de lado, os nossos desejos assim nas mãos do Senhor. Senhor, faça-se a tua vontade. Isso é tão maravilhoso. E Jesus nos deu esse exemplo. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo de 7 a 10. Hebreus capítulo 10. Versículos de 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Dedicação à vontade de Deus. Jesus falando isso aqui, né? Verso 8. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblação pelo pecado não quiseste, nem te agradam os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade, glória a Deus. Tira primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então,